Para iniciarmos os trabalhos desta manhã, com a mesa Desigualdades, eu gostaria de chamar ao palco o senhor Pablo Beramendi. A senhora Marta Arrete. O senhor Marcelo Medeiros. Obrigado. E para a mediação desse debate, a senhora Márcia Lima. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui na comemoração dos 50 anos do SEBRAP. A nossa discussão de hoje é democracia e desigualdade. Vamos tratar de um tema muito importante e premente na sociedade brasileira. E, para a realização desse debate, nós temos 3 especialistas muito renomados sobre o tema. Nós estamos recebendo um convidado internacional, o professor Pablo Beramendi. O professor Pablo é cientista político da Duke University. Seu trabalho se concentra em diferentes aspectos da economia política, da desigualdade, da redistribuição, especialmente no que trata da dimensão territorial dos conflitos distributivos. A professora Marta Arrete, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP. A professora Marta é diretora do Centro de Estudos da Metrópole, foi editora da Brazilian Political Science Review e foi pró-reitora adjunta de pesquisa na Universidade de São Paulo. A Marta foi coordenadora do projeto e autora do livro Trajetória das Desigualdades, como o Brasil mudou nos últimos 50 anos, que se tornou uma referência muito importante no debate sobre desigualdade no Brasil. E, por fim, temos o professor Marcelo Medeiros, que é sociólogo e economista, que também tem vasta experiência no campo da desigualdade social. Atualmente é professor visitante na Universidade de Princeton, foi professor na UNB, pesquisador do IPEA, tem uma extensa carreira internacional, atuando em diversos órgãos internacionais de pesquisa e publicações na área de desigualdade e mobilidade. Então, passo a palavra para o professor Pablo Beramendi. It works? Yeah. Let me see. Yeah, thank you. So let me start by thanking SEBRAP for inviting me to share this 50th year celebration and actually to learn about its institutional importance in the Brazilian public sphere and in the social scientific community in Brazil, in Latin America, and the world. It's a real pleasure to be here. And following the mandate I received, I'm going to focus on, I guess, the comparative evolution of inequalities around the world. It's not going to be focused on any particular country, and what the challenges that such an evolution poses for us, analysts of inequality, and for people who sort of don't like excessive levels of inequality throughout. So this is the plan of my talk. I will basically quickly review the long-run evolution of inequality, which is posing the question of whether it is a tale of just 3 curves. Then we will take a benchmark, which is to say, what has happened in the places that have, in relative terms, managed to generate high levels of equality? Okay? What are the facilitating or conditions for that achievement? And then basically, to what extent the rest of the world is deviating from some of those facilitating conditions through channels that essentially render inequality able to reproduce itself over time. And what I will do in the second half of my talk is to review some of these channels and place the comparative evidence in a broader theoretical perspective.
So the tale of three curves is a curve, it starts with the Kuznets curve, which is a very famous analytical instrument for the relationship between development and income inequality. It's supposed to have an inverted U-shape, and it's very interesting to just review the sort of cross-national evidence on the basis of which the curve was drawn. There is really no evidence on the first half of the curve that basically says that as income grows, on average, inequality also grows. And the story is basically about the precipitous decline in income inequality in the United Kingdom and the United States, which are the countries whose labor markets history Kuznets really studied in the decades immediately following the Second World War. Then we go basically, so this is the standard understanding of the relationship between development and inequality, that then, if we go to the what's so-called Atkinson-Piketty curve, that is more focused on tax records and the top share of income. So here we can capture the downward slope of the Kuznets curve between the 1930s and 40s and the 1980s. This is the rise of manufacturing, the rise of the welfare state, all the rise of a strong, coherent middle classes and organization defending them more with some variation, but across the countries. And then what we see is a change in the mid to late 70s and early 80s, and a huge change in the trends of the income shares by the top. This is a well-known historical shift that is accompanied by a number of institutional changes that occur throughout this period. We have basically increasing capital mobility, a halt in the tax capacity development and redistributive capacity of the state, and a bunch of other transformations that explain, and more fundamentally and more structurally, a transition from manufacturing-oriented societies to service-oriented societies with all sorts of foundational transformations. And this is accompanied more globally with the third curve, which is the curve that has made Branko Milanovic really famous among students of inequalities. This is the famous elephant curve, which is a curve that basically plots the incidence of growth between 1980 and 2016. What he does is he pulls together all sorts of household surveys across all the countries, and he computes the first sort of data set on which to assess the evolution of global inequality. So these percentiles and deciles here are actually income deciles. The whole world is sorted in terms of where they are from poorest to richest in the global income distribution. And the y-axis plots the proportional increase in the relative income of that decile between 1980 and 2016. And he identifies three things that are important. The emerging countries, the really, really poor countries, mostly Africa, are doing relatively better. Okay, there is a bump in their income over the last 36 years. 36 years. But the bottom 50% of the world captures only 12% of total growth. The European middle classes, essentially the bottom 90% of income in Europe, is actually going down throughout this period in relative terms. That means their income grows, but it grows relatively less than others. It's not that they have negative growth. And the top 1% of the world captures 27% of total growth. That's the rise of the global elite, is the trumpet of the elephant. So those are the general trends that are consistent with the picture that we have heard over the last 2 days of extraordinarily increasing inequalities at the same time that we see some catching up from the poorest countries in the world. Let me start by pointing out the obvious, which is what we often do as social scientists, which is basically, there is one thing to think of these common trends, but there is a lot of variation within these trends. This is a global map of the incidence of the Gini coefficient across developed and developing societies. There are stark structural differences between the two. This is around the early 2000s. This is based on the data set by SALT. But let's go a little bit deeper into this. This is the evolution. There is variation at the top dynamics. This is the evolution of top income shares across all big regions in the world. And what we see is that the top income shares are growing everywhere, but they are growing from very different starting levels, and the growth distance between the two remains pretty constant over time. So there is a story about the dynamics of growth,
But there is also a story about the vertical differences among each of these lines that in some cases get broken, like Russia. Russia is a bit of a roller coaster. So since I know nothing about Russia, I won't talk about it. But these differences are interesting. And there are differences here as well at the bottom. This is what the evolution of income at the bottom 50% of the world looks like. It's flat for the Middle East, Sub-Saharan Africa. We have a decline of the bottom 50% in India. Europe declines up until 1995, but then it sort of flattens. And Russia, again, is the roller coaster. And again, we have significant vertical differences between, say, Europe, okay, and Brazil. But look at Brazil. Brazil is flat and very low, around 10% for the bottom. 10% is the share of income for the bottom 50%, and it hasn't really changed. Okay, whereas if we go back to the top, the top share income in Brazil is at the very high end and around 25, 30%, and quite persistent over the last few years, with a small decline here between 1990 and 2005, which I'm sure we will get an explanation for in the next two talks. More interesting, there is variation in terms of outcomes that have something to do with domestic political factors. So this is the evolution of the top 1% and the top 50% and the bottom 50% in Western Europe and the United States. Something works differently. The bottom 50%, the share of the bottom 50% in the United States is on a steep decline, while the top 1% is on a steep rise. There are huge differences between the two, but the trends are very different across Western European countries. The top 1% remains between 10 and 15% rather than going from 10% to 25%. And the bottom 50% has a decline up until about the early 2000s, and then it sort of flattens. Okay? So there is variation beyond these global trends, and that variation is actually very spatially clustered. This is the last slide of these descriptive patterns that I'm going to show. So here we have four sort of big decentralized advanced countries, and here we have three big decentralized advanced countries and one relatively big centralized country. And this is the evolution of two magnitudes, the evolution of the Gini coefficient for individuals, that is the distance between the rich and the poor in the country, and the coefficient of variation across subnational units in terms of GDP per capita, okay? And what we see is two things. There is a structural differences in the scales between the developed and the developing countries. And there is a tight correlation between the interpersonal inequalities and the interregional ones. That means in places where you have starker differences across regions, you also have starker differences in the overall distribution of income. Look at the magnitude of the scale in even the United States in terms of the Gini coefficient for interregional is very low. It's about 0.15, whereas everywhere else is around 0.4 or 0.5. Yeah? There is something about the relationship between spatial patterns and inequality and the dynamics of inequality globally that needs unpacking. So just a few points on the basis of these graphs. Inequality is in large part about the ability of the state to regulate, coordinate, tax, invest, and reallocate resources. It's very political in that sense, okay? Inequality is also about the ability of the market actors to block, avoid, deflate, or ignore those policies. So part of the story of inequality and part of the reason behind these differential dynamics across these graphs has to do with the balance between these two, the relationship between these two actors, okay? And the question is, how does that balance work? And what are the conditions that moderate the way that balance works? So to do that, let's look at two worlds, one in which equality has been achieved first, and one in which, and then we're going to look at the sort of how three factors moderate the balance between the ability of market actors to avoid the reach of the state and the
tendency or the conditions under which the state has been managed to carve down inequalities. So apologies for the horrible resolution of this graph. So this graph plots two things. One is the income elasticity in the y-axis. The income elasticity is the extent to which the income of your parents predicts your own income. That is, the higher the income the elasticity, the lower the mobility, and by implication, the higher the inequality over time. Okay? That's the y-axis. So we have countries with very low income elasticities would be the Scandinavians. Countries with very high income elasticity would be the United States and Italy. This is just for the rich countries for which I have the correct data on income elasticity. And here we have two indicators of policy choices by government. On the left panel, we have what we call investment policies, that is, policies that are meant to get the labor force to be more productive over time. Education, research and development, assistance for conciliation of women between family and the labor force, etc. Policies that are meant to be investments in the medium to the long run. Active labor market policies are included here as well. In the left panel, we see the consumption policies. That are the policies that are meant to guarantee the ability to consume in the short run by citizens in need, be that unemployment insurance or pensions. Equality has been achieved, and this is the bottom line, and mobility have been achieved, mostly in the Scandinavian paradise, this corner over here, okay? And those are the countries in which you see huge budgetary efforts on both types of policies. Okay, why is that? Because consumption policies help current generations take advantage of the opportunities to become more productive in the future, and investment policies allow or create the chance of becoming more able to profit from labor market opportunities. If you have investment policies alone, but you have no consumption policies, you are in the US world, in which you have a lot of opportunities to be very good at taking advantage in the labor market, but those opportunities are extremely stratified by income to begin with, and indeed investment politics sort of backfire from the perspective of inequality. Higher education efforts is an example of this. If you are in the world of South Europe, then you have basically limited efforts on both sides, and you are in the worst possible scenario where you have very largely inefficient labor markets with highly unequal outcomes, which is a portfolio of policies that is shared by some Latin American countries. And then you have, in the middle, countries like Italy, where you have huge effort on consumption that are captured by specific subgroups of the population, Italy, and you have very low levels, pensioners, and you have therefore very low levels of mobility. That's why the income elasticity in Italy is extremely high as well, okay? This is very much related to capacity. So here capacity is measured as the number of employees in the tax bureaucracy per 1,000 inhabitants, okay? Unsurprisingly, this is very much related to how much revenue you collect over time, and is very much and negatively related to how much inequality there is in your country. So where do you see low levels of inequality consistently over time is when you have, well, you have a very capable state that actually uses that capacity to invest in future generations, at the same time that corrects inequalities of condition that allows the children of the current generations to go up the ladder, okay? In the absence of those conditions, carving down inequality is going to be pretty hard. So, again, the tension between these two forces, the ability of the state to create a set of policies that allow people to escape situations of disadvantage, and the ability of market actors that would have to pay for those policies and will feel affected by them to avoid that institutional setting. Let me talk about, I don't know how much time do I have, let me talk about 3 channels that I think are driving countries away from this possibility of devoting large amount of resources to both investment
and consumption. Those are the channels that I think are contributing to what I call the self-perpetuation of inequality over time. The first one is a long-run historical institutional channel, is what I call the presence of a very uneven playing field in terms of capacity. Capacity is not something you create overnight. It's something that gets built over a long period of time. The second channel that is more recent has to do with actor dynamics. How has the distribution of market income and the distribution of market actors changed in the last few decades, and their incentives, okay? And this is important because this is what matters to understand the possibility of coordination among political and economic actors in making these long-run investments to begin with. And the third channel has to do with the link between economic and political inequality and the presence of what it looks like increasing cumulative political disadvantage, okay? Why do we have an uneven playing field? Well, the uneven playing field refers to the fact that the countries in the earlier graphs start from very different levels of capacity. So imagine a democratic leader that is elected and has all the will and all the support to really reshape the distribution of income in any particular country. The stock of capacity that this person is going to find is going to be given. He's going to have a certain amount of revenue that he can collect, a certain amount of public sector employment, a certain amount of trade dependencies and debt that he's going to inherit, okay? That capacity, I argue in work with Melissa Rogers, essentially is a long-run legacy of the spatial implications of different types of industrialization process. And because I have very little time, let me just give you the intuition in one graph. You have 15 minutes. 15? Okay, I think I'll be okay. So the early industrializers were very good at creating highly integrated national markets. This is the railroad network in England in 1881. So up until the Highlands, everything is okay. Then you get into some trouble. But you see a very dense, integrated consumption market, distribution market, circulation market, okay? Economic opportunities are widespread across the territory. Of course, there is some concentration in London, Manchester, etc., but there is not as unbalanced concentration of power as we see, for instance, in the case of Argentina. The Argentina dynamics is very endemic. You can see it in many late industrializers. Why? Because the industrialization is a process driven by incumbent agricultural elites based on the development of subsidiary industries for the purpose of export-oriented activity, and is much more limited in terms of the needs and in terms of the spread of both public goods and infrastructural investments over time. Why is this important? Because it creates a very different type of elite structure that will have a very different set of economic interests in investing in the development of the state, and it will create a very different set of what we call the playing field in modern days, okay? This is a mechanism that operates beyond war. If we look at the literature on capacity today, is correctly focused on the transformative role of external conflict, and from Charles Tilly to Savage-Shivi to more recently Dita Keralt, they're all looking at the various different mechanisms through which basically this conflict forces the state to develop institutions. This mechanism is complementary and helps understand some of the heterogeneous variants that there is within these different groups, war participants versus non-war participants. The incentives of the elites that are here get perpetuated through various mechanisms. I don't have time to go in, but for instance, they shape the way representation institutions are designed. The most extreme example is legislative malapportionment. Through basically political exchanges that basically condemned the less developed areas to be, one, beneficiaries of rather small transfers from the perspective of the overall budget, and victims of the lack of investments in productive activities. There is a certain curse of dependency that is halting these areas. This is Poland. This is the Prussian part, and these are the Russian and the Austro-Hungarian part that were subject to different
styles of development and industrialization. This is Poland in 1910. The same dynamic can be found within countries, and if we did a railroad map of the United States, we would find very similar trends. So why is this important? Well, it is important because the geographic distribution of economic fortunes shapes the capacity of the state. So here, what we have is basically just an indication of the patterns that we see when we go beyond one particular case. Here is the coefficient of variation across regions in all these countries of satellite nightlife intensity. Okay? We can measure, one proxy for economic activity in countries where we don't have good census and with statistical offices is the use of satellite imagery on where there is activity. And here there are two standard indicators of capacity. One is tax collection, the other is how good the census are across the range of the state. This is the Myers-Lee score on the smoothness of census across subnational units. The picture that emerges is one that clearly indicates that the stock of capacity is much smaller in those places where the economic productivity is much more concentrated. Now, in the more scientific papers that we have, we address in various ways the obvious endogeneity problem between these two variables. These are things. It could be that the economic concentration and disparity is a function of the lack of capacity itself over time. That's obvious. That's not obvious, but that's a concern. And the relationship pretty much holds when we adjust for that. And that means that we are going to see that the ability of the state to perform redistribution is also negatively associated with the spread of production and the concentration of industrial activity. Okay, so this is basically one channel. So why do we see part of what we see these massive cross-national differences across countries is because they have very different stocks of capacity as they enter the redistributive game. And that would be consistent with the fact that they have very different intercepts as we look at their relative position in the trends that I was documenting earlier. Second channel. The second channel is more focused on dynamics, and it has something to do with how market actors have changed. Remember, the first part of the story is the ability of the state to do things. The second part is the ability of market actors to avoid the reach of the state. Okay? There have happened a number of fundamental changes in the nature of market actors that constrains their incentives to coordinate and the ability of the state to carve political agreements between market actors and political actors with competing interests. These agreements, by the way, were a very important condition for the sustainability and success of the social democratic model in Scandinavia, as the work by the late Michael Wallerstein very clearly shows. Why is that? Why is this lack of coordination or reduction in the space for coordination important? It's because the coordination has been proven to be crucial to increase or redesign tax progressivity, to rebalance spending priorities, this balance between consumption and investment. Any policy that has medium to long run effects will be subject to commitment problems, principal agent problems, all sorts of things that these institutions are meant to resolve. And this sort of potential lack of coordination limits the ability to anticipate new economic flows and their implications. For instance, climate change, anything that people see a little bit far out. I think everybody should be studying waters, by the way. It's a very important source of inequality. So two pictures to show what has been happening in terms of the incentives of market actors. This is the changing composition of the income of the top 1%. Okay? So in 1910, the share of income from labor of the top 1% was about 40%. Okay? In 2010, the top 1% has a share of income from labor of 60%. That means the rich are
And the reverse happens when you look at various measures of capital, including or excluding capital gains. That means income that comes from returns to fixed capital accumulation. In 1910, the top 1% was basically rentiers, people who didn't work and live off their wealth. The share of that, no, in 1910 was 60%, sorry. In 2010, it's 20%. What does that tell you? It tells you that the so-called global rich have a lot of workers in them now. And at the same time, it's telling you that the top end of the wage distribution are also capital investors. In the last book by Tony Atkinson, the 2015 one, Inequality, What Can Be Done, he argues that this is what basically embodies and reflects the financialization of the economy and the fact that we're going to see much more fragmented labor interest at the upper end of the wage distribution in the countries that he analyzes. That creates a completely different set of incentives for the development of any form of labor or class solidarity, at the very least at the top, and is probably associated with the decline of various institutional forms of unions and coordination that we see that are very important mechanisms for the development of inequality. At the same time, the opportunities of this global rich to hide things have increased. So this map measures the size of the trade gap between countries and the incidence of the trade gap between countries. So each line marks the relationship between, this is China, by the way. Small because we control for the size of the economy. This is based on work with Marco Morucci, one of our relative students, and Eric Weibels, on illicit financial flows. Illicit financial flows are money transfers that happen globally that have either an illegal origin or is money that is legal that then gets moved illegally. This second category is what we are mapping here. This is money that is produced by industries and trade across the world, but then there is a mismatch between what industries say they have traded with each other in different points, okay? So we have now data on the scope and the country origin and destination of this misreporting in terms of trade across the world. What we see is a really, really, really high level and high dense network of relationships that don't go only to the standard Marshall Islands, Panama, or Virgin Islands tax havens. They are dense and they are very well developed with a lot of European countries, a lot of emerging economies, and with China, because of the trade in manufacturing being a pretty central, playing a pretty central role. The point of this picture is to show that the highways to avoid the reach of the state are bigger and better. And that basically creates also constraints in the domestic arena. Why is this limits to coordination important? And I assume I have just about 3 minutes or 5. Okay. So, well, increasing capital mobility tightens the structural dependency of the state on capital, which is an old theme by Adam and Michael Wallerstein. Increasing capital mobility and the symbiosis between income and wealth at the top create a sort of a puzzle in the sense that they both require more coordination among political economic actors at the international arena, but at the same time undermine it, okay? The same factors that make this a necessity limit the ability or the incentives of actors to undertake it. An example of this is in Zuckman's 2016 book, The Hidden Wealth of Nations, where he discusses various attempts at the European Union to crack down on bank secrecy laws and wealth hiding practices on not any tax haven, but the tax havens that are actually in the European Union. Most notably Luxembourg and Ireland, and then in the economic orbit of the Union, Switzerland. Unsurprisingly, anytime this proposal made it to the Council, the two countries that voted against it were Ireland and Luxembourg. Okay? If you look at the composition of Luxembourg GDP between 1940 and today, about 1970s or 80s, manufacturing becomes less than 50% of the GDP, and this financial services industry becomes ever more dominant until today. Okay.
As a result, the increasing internal fragmentation at the top, people who are benefiting from these readily available financial tools are much less willing to enter into medium-term and long-term agreements with various labor organizations and various labor ministers. Okay, and that's gonna at least render some of the old tools unfeasible, and we do not have the new tools on the table yet. This is a dynamic that works at different levels. This idea of this intuition that increased heterogeneity limits coordination is behind the inability of European countries to offer a proper institutional solution to the financial crisis in 2008, and is behind some of the language and some of the discussions we see in terms of the welfare chauvinism and the internal and economic social heterogeneity in the Scandinavian countries that is even beginning to undermine some of the success cases. Okay? So that's channel number 2. Channel number 3 concerns the relationship between political and economic inequality. And here, I'm not going to talk about all the various channels. Adam did a little bit of that in his opening keynote. This is a growing research agenda in political science about the various channels through which money unduly influence politics outside of the standard representation channels. Bribes, campaign contributions, and revolving doors, my former student Simon Beshel would say, are substitute mechanisms that will be more or less present depending on the availability for the other. Lobbying, asymmetric responsiveness by legislators depending on the socioeconomic status of who demands. And the one I want to focus today on is this income and wealth and turnout link. The standard story, the one we always learn, is that inequality reduces turnout through multiple mechanisms, access by voters to information, et cetera, sort of leading to the idea that the poor cannot use their paper stones effectively. This is a very sort of developed countries story. This is true and has been shown in rich countries. It's not a global story. We often find a very strong high inequality turnout link in much younger democracies. And the concern here is why. And this is based on some work I'm doing with Francesca Mattis, a book that hopefully will be coming out next year, in which we look at how the relationship between economic and political inequality is moderated by the type of political mobilization that is pervasive in particular places. So here, the 0 is the line that shows that there is no real significant difference in the propensity to vote by income group. Okay, the poor vote as much as the rich, if you wish, when you are in the 0. And so, and here at the x-axis we see the clientelistic score by Kitchell and his collaborators, or the extent to which politics is programmatic, based in the sort of competition between parties defending different ideological platforms. And the picture that emerges in a very descriptive way, and there are lots of problems with this data, is that turnout inequality declines under high economic inequality when clientelism is the dominant form of political competition. The concern that this raises is that there is an equilibrium in which voters, in which basically paper stones become paper chains. We have very high levels of formal political participation that are actually symptomatic of a power equilibrium between those who have and those who have not, that turn this weapon that the citizen has into something that is not what Edward Bernstein dreamt, is not a tool for liberation of the working class, it's something that actually keeps them further enslaved. So there is a channel that is the third, and I conclude in 2 minutes. There are 3 reasons to be worried about the ability of the states to carve down inequalities in the context of the variation of the global trends that I presented. There is some gloomy conclusion, which is that the places with weaker capacity stocks are the ones facing the largest challenges. Okay? So there is more inequality to be had if we think in those terms. The challenge is that building these foundations, these pillars of prosperity or pillars of equality, takes time. And takes much longer than what normal
citizen times horizons and political elites times horizons are under democracy. So we are sort of stuck between two quotes, so to speak. The first one would be to suggest that, these things take time, rest easy, just wait. Things will happen. And this is Gordon Brown's idea that in the construction of the rule of law, the first 500 centuries are always the hardest. Okay? The other one is Keynes, 1923, thinking about market reform, when he said, the long run is a misleading guide to current affairs. In the long run, we're all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task. If in tempestuous seasons, they can only tell us what, when the storm is long past, that the ocean, it is that when the storm is long past, that the ocean is flat again. That's not a very helpful. So the idea is that it takes long to get to these solutions. It's not going to help anybody. Now, can someone click in progress? Because I want to end on an optimistic note. I don't have the mouse. It is true that progress has occurred and can occur. So these two links here to two other graphs, but it's really not problematic. So if it is a hassle, I'll just talk about them. So the idea is that the progress that I am going to show happens in large part as a result of democratic political competition. There is a debate out there among all of us about whether democracy is good for the poor or not, and how does democracy help, etc. And there is evidence to choose from just about every position. So here is a map of the evolution of the cross-regional differences and the average level on the infant mortality rate across a bunch of poor and developing countries. This is 2000, 2007, 2015. This is Brazil. Okay? Brazil had very, very high levels of infant mortality rate in the early 2000s with a huge variation across regions. Okay, this is how it looks like in 2007, and this is how it looks like in 2015. Okay? If we look at other indicators, comparing infant mortality rate, the gap in access to electricity, the gap in expectation of schooling at the age of 6, and the gap in full education for people at 20, we also see a significant amount of progress in some of these places, okay? Not so much for the gap of education in terms of education for people at 20, but yes for the others. So as far as at least development outcomes is concerned, we can see that in some places at least, the introduction of democratic competition has generated significantly positive effects, okay? Which leads me to think that we need to continue to think about how to exploit the cumulative effects of democratic competition, even if such a competition is non-virtuous. And the reason why I say this is because, when any other form I can think of seems worse. So thank you very much for having me here. Muito bom dia a todos. É uma alegria participar desse evento, no qual o SEBRAP completa 50 anos de ativa presença na vida acadêmica e intelectual brasileira, e uma alegria fazer parte dessa mesa com Marcelo e Pablo, que são dois colegas cuja contribuição intelectual é muito importante para a minha própria reflexão sobre o Brasil. Bom, eu basicamente vou dizer e tentar demonstrar e tentar convencer vocês de que a democracia fez bem para os pobres no Brasil. E isso foi resultado de um mecanismo que se desdobrou em diferentes momentos no tempo, e a grande questão que nós
podemos examinar agora e que poderemos observar nesse ano e no próximo ano, em que medida as engrenagens desse mecanismo continuarão operando. Então, eu basicamente vou mostrar algumas evidências de como os pobres se beneficiaram da democracia no Brasil, os mecanismos políticos que, a meu juízo, explicam essa trajetória e, por fim, as questões que, a meu juízo, nós deveríamos estar nos colocando agora para entender se nós, em que medida nós faremos uma tração para trás nessa trajetória, se nós vamos parar ou se nós vamos continuar para frente. É basicamente essa a lógica da minha exposição. Então, o primeiro ponto é mostrar para vocês que há fortes evidências de que a democracia, o regime democrático contemporâneo no Brasil produziu inclusão, produziu taxas importantes de inclusão para os mais pobres. Esse gráfico basicamente mostra os ganhos relativos de renda no período democrático. Nós temos que parar em 2015 para fazer comparações de longo prazo no Brasil, porque os dados da PNAD, com os quais nós trabalhamos, a série com que nós contamos, para em 2015, e a partir de 2015 muda a série, e é muito arriscado juntar as duas bases. Mas, basicamente, se nós pegamos o último ano do que nós chamamos no Brasil de regime militar e o período de 2015 e examinamos os ganhos relativos de renda por diferentes estratos da população, nós vemos que aqui estão os mais pobres tiveram ganhos relativos de renda superiores aos mais ricos, se nós trabalhamos com dados de survey e excluímos os extremamente ricos. Esse mecanismo funcionou ao longo de todo o período, né? E o que eu estou apenas querendo demonstrar com esse dado aqui é que a metade mais pobre da população teve ganhos relativos de renda superiores ao da metade mais rica. Esse mecanismo também funcionou na crise econômica. Basicamente, a crise que nós estamos vivendo e que afeta a renda da população é uma crise que ocorre basicamente no mercado de trabalho. Excetuando a reforma da legislação trabalhista, que não é uma reforma desimportante, todos os outros aspectos do sistema de proteção social que foi montado ao longo dos últimos 30 anos permaneceram basicamente presentes. Então, se nós comparamos usamos o mesmo indicador para o período da crise econômica, nós podemos observar que os mais pobres foram os que menos perderam. Todo mundo perdeu com a crise econômica, mas os mais pobres perderam relativamente menos. Os dados da PNAD contínua nos permitem observar como é a distribuição desses ganhos de renda por fontes. Então, aqui, de novo, estão dispostos os distintos... a população está distribuída por vintis de renda, e nós podemos saber qual é a fonte de renda dos domicílios no Brasil. Esse dado aqui é sobre rendas individuais. Então, basicamente, o que aconteceu em apenas um ano, entre 2016 e 2017, isso em apenas um ano, a renda do trabalho dos muito pobres caiu absurdamente
Se você olha em termos de valores, a renda do trabalho dos 5% mais pobres caiu pela metade em apenas um ano, entre 2016 e 2017. Como resultado disso, a participação do Bolsa Família na renda desse extrato da população aumentou de 61% para 74%. O que isso quer dizer? A renda do mercado de trabalho caiu e a participação do Bolsa Família, que é um programa social para as famílias muito pobres, aumentou. Em outras palavras, o Bolsa Família opera como um amortecedor da crise que está ocorrendo no mercado de trabalho. Essas famílias aqui, o peso das aposentadorias é muito pequeno. Isso quer dizer que esse extrato aqui é composto basicamente de famílias jovens e muito vulneráveis no mercado de trabalho. O que está segurando é o Bolsa Família. Então, esse extrato aqui, a renda do mercado de trabalho, ela caiu, mas a participação das pensões, das aposentadorias é importante e em segmentos importantes desse extrato, essa participação também aumentou. Tá? Que nós estamos falando em termos de participação, não em termos de valores, porque os valores caíram em geral quando a gente olha os valores. Então, para os mais pobres, o Bolsa Família, para as famílias jovens e muito pobres e muito vulneráveis, tem um efeito de amortecimento da crise, e as pensões que estão vinculadas ao salário mínimo também têm um efeito importante. Basicamente porque tem uma crise no mercado de trabalho e as políticas de transferência de renda não só permaneceram, como elas tiveram os seus valores reajustados. Então, mesmo na crise, é o sistema de proteção social que foi construído nos últimos anos que está operando como um amortecedor. Se a gente olha a trajetória de outra dimensão importante do bem-estar no Brasil, que é a educação, nós vemos que houve também uma progressiva, incremental redução das desigualdades. O que esse mapa está mostrando, nesse mapa, não vou entrar nos detalhes metodológicos, mas a leitura dele se faz do seguinte modo: as áreas em vermelho são áreas em que a posição relativa do município, que é a unidade de observação dos mapas, é a pior do Brasil. E as áreas em azul escuro são as áreas em que a posição relativa dos municípios é a melhor do Brasil. O que esse mapa está mostrando é que existe uma divisão na qualidade. Isso aqui é o triênio que vai de 2012 a 2015, o triênio que vai de 2010 a 2012, 2007 a 2010, 2004 a 2007. Tá? O que esse mapa está basicamente mostrando é que, embora exista, e esses indicadores são de qualidade da educação, porque o acesso nessas áreas se tornou universal. Então, a desigualdade na qualidade da educação, ela tem uma expressão regional. Aqui estão as regiões mais pobres e aqui estão as regiões mais ricas, mas as distâncias originais foram diminuindo ao longo do tempo. Então, aqui você tem, digamos assim, evidência para todos os gostos. Se você gosta de enfatizar a desigualdade, você pode dizer a desigualdade permanece. Se você quer enxergar o progresso, você diz assim, a desigualdade diminuiu. Agora, olha o que aconteceu, o mesmo indicador para a qualidade do atendimento da saúde no Brasil e, basicamente, a saúde básica. Isso aqui são, basicamente, indicadores de saúde da população e de acesso a serviços. As desigualdades também são muito menores. Tá? Muito bem. Como que nós chegamos a isso? Então, o meu argumento aqui é que nós, sob a democracia, nós tivemos um longo e incremental processo, para usar a imagem
a expressão que o Pablo usou há pouco, nós estamos nos nossos primeiros 30 anos dos 5 séculos de processo de inclusão que nós temos pela frente. Então, nos nossos primeiros 30 anos, como é que esse mecanismo ocorreu? Primeiro, a Constituição de 88 foi um resultado que, olhando retrospectivamente, nós podemos dizer que foi um processo de redemocratização inclusiva, se nós quisermos usar a expressão conhecida de Acemoglu e Robson. Basicamente, a Constituição de 88 toma uma série de decisões, na verdade são os parlamentares, os formuladores da Constituição, tomam uma série de decisões pela qual aqueles que estavam excluídos do sistema de política social anterior, do modelo desenhado por Vargas, eles são trazidos para dentro do Estado. Né? E passam a ter direitos sociais. Né? As evidências mais fortes disso, que afetam essas decisões, que afetam os resultados que eu apresentei, são a criação do Sistema Único de Saúde, as obrigações constitucionais de expandir o sistema de educação brasileiro, que era altamente excludente na década de 80, muito pior em termos de exclusão do que outros países muito mais pobres do que o Brasil no resto da América Latina, e uma decisão importante de que nenhum idoso teria uma renda inferior a um salário mínimo. Mas a Constituição de 88, também, na Constituição de 88, também foi tomada uma outra decisão que afeta o momento presente e todas as estratégias adotadas pelos principais atores políticos nesses 30 anos. Esse seria um projeto de redistribuição sem tributação. Todo o debate na Constituinte era um debate de como alocar e dirigir para os mais pobres e as regiões mais pobres os recursos fiscais. Mas a Constituição de 88 não mexeu nos aspectos mais regressivos do sistema tributário brasileiro e também não mexeu na sua baixa capacidade de tributação. Então, a equação que sai do modelo de inclusão da Constituição de 88 é um modelo de redistribuição sem tributação. Este não foi um projeto liderado pela esquerda. A esquerda era minoritária na Constituinte. Esse foi um projeto dos setores conservadores, que basicamente professavam que a democracia no Brasil não seria estável se não houvesse alguma forma de inclusão e de incorporação. Muito bem, esse foi um momento importante que criou policies. Uma segunda etapa desse mecanismo de inclusão resulta das políticas que são adotadas posteriormente. Né? Já vou descrever essas políticas, mas antes eu gostaria de destacar o que me parece que são os fatores políticos chaves do processo que veio, que nós experimentamos em seguida. E, a meu juízo, eles são muito similares ao de qualquer democracia que produziu resultados redistributivos. Que condições são essas? Uma esquerda eleitoralmente competitiva ou no governo. Então, os partidos de esquerda foram um player importante das interações, da competição política que nós experimentamos no Brasil ao longo desse período. Isso fez com que os direitos sociais estivessem no centro da competição política. Produziu mais do que isso. A competição eleitoral e o papel que a esquerda desempenhou no debate político, no jogo político brasileiro dos últimos 30 anos, fez com que mesmo os partidos de direita convergissem
para as preferências dos mais pobres. Se nós examinamos a tramitação no parlamento das políticas de proteção social, nós veremos que elas passam ou por unanimidade ou sem controvérsia. Então, nós tivemos no Brasil um mecanismo pelo qual o perfil da distribuição da renda faz com que a maior parte dos eleitores dependa do Estado. Como nós temos uma alta taxa de participação eleitoral, isso fez com que os partidos convergissem para as preferências da maioria do eleitorado. Uma vez que essas políticas começaram a existir, ou seja, grandes contingentes de eleitores dependentes do salário mínimo, grandes contingentes de eleitores dependentes do Bolsa Família. O sistema, as decisões no parlamento passou a ter custos eleitorais em fazer imposição de perdas, né, ao grande contingente de beneficiários que era beneficiado pelas políticas. Mas nós seguimos com um modelo que foi criado lá na Constituição de 88, na verdade, incrementamos esse modelo, que é o modelo em que nós temos expansão do gasto combinado com expansão das isenções tributárias. Esta é a receita do déficit. E isso não é um legado dos governos de esquerda. Esse desenho já estava na Constituição de 88. Pode-se dizer qualquer coisa desse sistema, mas não podemos dizer que essas decisões não expressavam a vontade da maioria do eleitorado. Pode-se dizer que, em várias outras dimensões, o parlamento está descolado das preferências dos eleitores. Não nessa aqui. Qualquer pesquisa de opinião, em todo esse período, vai dar esse resultado. A maior parte dos eleitores quer que o Estado corrija desigualdades. E a maior parte dos eleitores não quer pagar imposto por isso. Então, nessa dimensão, não se pode falar de descolamento do parlamento em relação ao eleitorado. E essa equação aqui implica que políticas altamente visíveis, que afetam os pobres, têm dificuldade de ser aprovadas no parlamento. A meu juízo, isso valia lá e continua valendo. Valeu durante esse período e continua valendo. Muito bem. A despeito digamos assim, competição entre PT e PSDB na arena eleitoral, na arena de produção de políticas, quando a gente compara os dois governos que tiveram autoridade política durável nesse período, né? Os outros governos, governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, foram relativamente desimportantes nesse jogo. Então, basicamente, o que aconteceu? Os governos do PSDB, que começaram a implementar as decisões da Constituição de 88, montaram os pilares do sistema. Então, o PSDB implementou a vinculação constitucional das aposentadorias ao salário mínimo, criou os pilares do SUS, implementou o modelo de financiamento e de avaliação da saúde, criou programas fragmentados de transferência condicionada de renda, mas aumentaram também o buraco tributário. Foi sob o governo do PSDB que se aprovou a legislação que isenta ganhos de dividendos e lucros de tributação. E nós sabemos hoje, graças ao trabalho do Sérgio Gobetti, o buraco fiscal que isso significa. Em outras palavras, os governos do PSDB, embora tenham constituído os pilares do sistema, aumentaram as dimensões tanto regressivas quanto de evasão fiscal já presentes na Constituição de 88. A despeito da briga eleitoral, da competição entre PT e PSDB, o PT no governo não desmontou os pilares básicos
das políticas, do desenho das políticas do PSDB. Basicamente, o que o PT fez foi adensar, universalizar, diversificar, incrementar o modelo de política social que tinha sido originalmente desenhado pelos governos do PSDB. Então, massifica o Bolsa Família, diversifica, amplia, adensa, organiza o Sistema Único de Saúde, amplia o escopo do financiamento e da avaliação das políticas de educação, aumenta o valor do salário mínimo. Então, a estratégia de mudança do PT é basicamente uma estratégia endógena de layering. O PT cria novas camadas de legislação que visam aumentar a inclusão, e isso teve um impacto importante na desigualdade, mas a estratégia do PT não foi uma estratégia de ruptura, foi uma estratégia basicamente de adensamento e mudanças endógenas aos sistemas já existentes. Nas áreas em que o PT tinha divergências substantivas em relação ao PSDB, como a área de habitação e a área de assistência social, o modelo que o PT adota é um modelo que emula o modelo do SUS e dirige o financiamento para os mais pobres, né? Então, de novo, há uma estratégia de adensamento, de ampliação da cobertura, mas não há uma estratégia de ruptura paradigmática. Tá? Mas o PT também não mexeu no modelo de sistema tributário regressivo e aumento das isenções. Seja dito em favor do Lula que ele tentou, na primeira proposta de reforma tributária, mas não conseguiu aprovar. E Dilma expande a estratégia de isenções, né? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que o modelo de expansão da cobertura, de universalização das políticas, foi desenhado incrementalmente, sem rupturas paradigmáticas, basicamente por adensamento, nos dois governos que tiveram autoridade política durável no Brasil. Muito bem. Para concluir, temos riscos de reversão? Obviamente, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que é importante, que é o que me parece que está na agenda. Paulatinamente, os formuladores de políticas foram percebendo, basicamente, que o cobertor era curto, né? Estava expandindo a cobertura e as receitas não estavam aumentando. Então, qual foi a estratégia dos setores de políticas públicas mais bem organizados na democracia brasileira? Vincular recursos para a sua própria área. Então, a saúde, que é 12%, a educação, que é 25%, a habitação, que é 1%. Então, se fosse atender os interesses, e isso passa a ser a estratégia dominante, né? Dada a escassez de recursos, que está vindo pelo lado da receita, os setores mais organizados se blindam da competição política, vinculando o orçamento. Então, isso tornou o orçamento brasileiro tremendamente rígido, para que qualquer governo possa fazer políticas. Ele não é rígido só, como acontece nas democracias que nós conhecemos, né, de que os compromissos passados constrangem pelo efeito catraca dos compromissos anteriores, mas ele também é rígido porque, dada a combinação de redistribuição sem tributação, a estratégia dominante passou a ser farinha pouca, meu pirão primeiro, vincular recursos na Constituição. Então, isso impede governos de fazer política e, basicamente, nós temos um buraco fiscal que não tem como ser ignorado. Então, o grande problema nosso hoje é como é que vai ser feita
políticas de imposição de perdas serão necessárias. Basicamente, a esquerda propõe que essa solução seja encaminhada pelo lado da receita, então aumenta a tributação, e a direita propõe que essa solução seja resolvida pelo lado do gasto, corta gasto, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Certamente, dada a composição ideológica do governo e tudo que o governo tem dito e que tem feito, não é razoável esperar, como nós esperávamos ingenuamente, que nós seguiríamos nessa dinâmica anterior em que a competição eleitoral entre direita e esquerda produziria incrementalmente ganhos e que ela continuaria funcionando pelos próximos 500 anos, né? A situação deu uma parada. Não é razoável esperar que nós continuemos na mesma lógica, né? A Previdência foi para a Fazenda, né? O Ministério da Saúde foi entregue para alguém indicado pelas seguradoras privadas, e o ministro da Educação, eu me dispenso de comentar, porque todos estamos acompanhando o que está acontecendo. Então, a trajetória de expansão incremental certamente está suspensa. Quanto nós vamos reverter, é difícil dizer, né? Eu diria que nós teríamos que observar se as condições anteriores ainda estão presentes, né? Eu não diria que a esquerda está fora do jogo, a despeito de toda a expansão da ideologia antipetista. O PT foi para o segundo turno, fez a maior bancada. A derrota do PT, num contexto digamos assim, de destruição do sistema partidário brasileiro, não foi das maiores. E nós vamos ver nos próximos meses quais são as preferências majoritárias do Congresso, acompanhando a reforma da Previdência e as decisões que virão. Mas eu apenas apostaria, dizendo, se isto tudo é verdade, que é menos provável, dado o perfil da distribuição brasileira, da distribuição de renda no Brasil, e dada a existência de competição eleitoral, que estratégias em que a imposição de perdas sejam visíveis ao eleitorado não tendem a ser a primeira opção. As áreas e os setores de políticas mais ameaçados, a meu juízo, são aqueles em que a imposição de perdas será menos visível ao eleitorado se os parlamentares seguirem nesta dimensão accountable ao eleitorado. Vamos ver, não sabemos. Obrigada. Marcelo. Eu começo dando meus parabéns para o SEBRAP. Eu desejo muitas felicidades e muitos anos de vida nessa data querida. E a pergunta fundamental que eu acho importante eu tentar colocar aqui, que é um pouco diferente do que as pessoas disseram, no aniversário de 50 anos, o que eu sugiro que o SEBRAP preste atenção, o que eu sugiro que o SEBRAP faça nos próximos 50 anos. Por isso que eu desejo muitos anos de vida. E para estragar o final da história, eu sugiro que o SEBRAP preste muita atenção na desigualdade, e eu vou tentar explicar por quê. Nós já atingimos os limites físicos do crescimento. É impossível, por exemplo, que os pobres do mundo alcancem os níveis de consumo dos ricos pela via do crescimento. Isso é fisicamente impossível. Na verdade, dependendo do que você considera ser impossível, é impossível, por exemplo, que a América Latina inteira
alcance simplesmente os níveis de pobreza da Europa e dos Estados Unidos. Você diria duplicação, triplicação do PIB. Fisicamente é impossível para o planeta sustentar uma duplicação, triplicação, quadruplicação do PIB da China, da Ásia e da América Latina. Isso é impossível. Fisicamente não é possível. Ao longo do período de uma única vida humana, nós causamos transformações no planeta que não podem ser repetidas. Se a gente tentar repetir elas, a gente alcança um nível inevitável de crise. Se nós tentarmos repetir o que nós fizemos ao longo só de uma vida humana, vai haver um colapso geral. Ou seja, eu repito, os limites para o crescimento já estão dados. Algumas pessoas podem dizer, a gente pode tentar promover esse crescimento com menos consumo de recursos e mais produtividade no uso dos recursos. Eu tendo a acreditar que isso também é impossível. Eu tendo a acreditar que uma aposta na tecnologia e na ciência exclusivamente está destinada ao fracasso, pelo menos num período razoável de 1 ou 2 décadas. Ou seja, talvez tecnologia e grandes saltos dessa ordem possam ser uma solução num horizonte muito mais distante, mas pelo que a gente tem atualmente de ciência e tecnologia, é basicamente impossível você usar essa aposta como uma aposta segura para evitar um caos de proporções muito maiores. Praticamente nenhuma mudança tecnológica que nós tivemos no padrão do último século ia ser capaz de resolver esse problema. Ou seja, mesmo os maiores saltos de produtividade, dada a tecnologia existente, mesmo os maiores saltos de produtividade que a gente pode conceber usando essas tecnologias, dependem de recursos que são escassos, dependem de recursos que são difíceis de se obter e que têm impactos ambientais muito grandes. Isso tem várias implicações, e talvez, do meu ponto de vista, a mais importante é que desigualdade vai ser um assunto cada vez mais relevante. Desigualdade vai ser um assunto cada vez mais importante, porque recursos escassos serão um problema cada vez maior. Deixa eu argumentar melhor sobre isso. A maior parte da nossa prosperidade é baseada na ideia de crescimento. Nosso discurso político, por exemplo, é focado no crescimento. As nossas teorias de desenvolvimento são obcecadas com o crescimento. Eu chamo isso de crescimentismo, uma ideologia que é centrada na ideia de desenvolvimento pela via do crescimento. Eu insisto, nós já estamos em um ponto em que o crescimento é insustentável como guia do nosso futuro. Eu não estou dizendo que não é possível crescer, estou dizendo que é insustentável manter a estratégia de desenvolvimento pela via do crescimento no longo prazo. Isso é insustentável. E é por essa razão que desigualdade vai ser cada vez mais importante. Em qualquer tipo de futuro viável, a prosperidade vai depender cada vez mais da distribuição dos recursos existentes do que da criação de novos recursos, ou seja, vai depender cada vez mais da distribuição do crescimento do que do crescimento. E, na verdade, isso não é uma novidade na história humana. Na verdade, a história é marcada pela importância muito maior da distribuição do que do crescimento. O crescimento acelerado é um fenômeno muito recente. O mecanismo clássico de prosperidade na história humana é distribuição. Ele foi o motor da prosperidade durante séculos. E os canais, as máquinas, os mecanismos para se obter isso, geralmente são a guerra, a opressão, a ditadura, enfim, e outros mecanismos. Eu quero lembrar para vocês que distribuição não significa igualdade. Ao contrário, as condições necessárias para se produzir igualdade são extremamente particulares. Seja ela desigualdade econômica, seja ela desigualdade política, democracia. As condições necessárias para se produzir isso são muito particulares. E não é surpresa nenhuma que na história, tanto democracia quanto igualdade são coisas até onde nossos registros vão, fenômenos muito recentes e isolados na nossa história. E eu insisto mais uma vez, é por isso que desigualdade vai ser cada vez mais importante na nossa história futura, né? Como foi no nosso passado distante. É devido à insustentabilidade de se corrigir desigualdade pela via do crescimentismo,
é que parte daquilo que nós concebemos como solução para a desigualdade não será a solução efetiva dentro de um prazo razoável. Ou seja, é devido ao fato da gente não poder mais utilizar, ser inviável no médio prazo, utilizar o mecanismo de crescimento, por exemplo, o mecanismo clássico de fundamentação da social-democracia, de distribuição dos ganhos de crescimento, como isso é insustentável no longo prazo, boa parte daquilo que a gente concebe politicamente como solução para o problema da desigualdade também será inviável dentro de um prazo razoável. E eu acho que isso vale também, em alguma medida, talvez menor, também vale para a pobreza e para outros problemas sociais, nossa estratégia clássica de combate da pobreza e outros problemas dessa ordem, distribuição de serviços fundamentais de saúde, etc., tem sido sempre pela estratégia do crescimento. Eu insisto, isso é inviável também no longo prazo, certamente é inviável no longo prazo, potencialmente inviável num prazo não tão longo como 2 décadas. Bom, dito isso, a gente tem que pensar, já que desigualdade é tão importante, a gente tem que pensar uma segunda coisa. O que nós sabíamos sobre desigualdade mudou muito nas últimas 2 décadas, em particular mudou bastante na última década. Aquilo que um estudante de graduação aprendeu em 2010, parte daquilo você vai ser obsoleto em 2020. Então, parte da nossa construção de soluções é baseada em conhecimentos obsoletos. Parte do que nós temos como projeto político, por exemplo, em relação à desigualdade, é baseado em conhecimento que já é obsoleto. Parte do que eu e outras pessoas escreveram sobre desigualdade também já é obsoleto. Para mim já está bastante claro que a geração presente vai participar do meu enterro intelectual muito rapidamente. E eu estou falando do meu enterro em primeira pessoa para ser delicado com os meus colegas que talvez compartilhem a vala na qual eu serei enterrado. Alguns vão participar do meu funeral em posição horizontal e outros na posição vertical. O que nós sabíamos sobre desigualdade mudou bastante nas últimas 2 décadas, mas em particular mudou bastante na última década. Tem bastantes exemplos sobre o Brasil, mas não é só no caso do Brasil, no caso do mundo inteiro. Nós temos uma quantidade cada vez maior de dados, nós temos uma quantidade de dados, inclusive histórica, para trás, a gente consegue observar muito melhor do que observava no passado. Permite testar coisas como, por exemplo, a evolução das curvas de Kuznets, a evolução da curva de Gatsby, que é de mobilidade, etc. Então, nós temos informação muito melhor, nós temos técnicas muito melhores que nós tínhamos no passado. E, no entanto, e talvez não no entanto, talvez por causa disso, nós estamos num ponto em que as nossas teorias clássicas para responder por que a desigualdade existe estão cada vez menos dando conta de responder a essa resposta. Cada vez menos as nossas teorias clássicas de resposta à desigualdade estão dando conta do recado de explicar por que as sociedades são desiguais e o que determina a dinâmica dessa desigualdade. Não é à toa, por exemplo, que o professor Pablo acaba de apresentar uma análise que é uma teoria política da desigualdade. Faz parte desse esforço gigante que existe agora de tentar explicar a desigualdade, por exemplo, de natureza econômica, por fatores que não são estritamente operação de mercado, estritamente econômicos nesse sentido do mercado, oferta e demanda interagindo. Isso é um exemplo dos esforços, muitos que estão sendo feitos nesse sentido. Fundamentalmente, ajustes pontuais nas teorias clássicas para se explicar a desigualdade, que os estudantes estudaram até 2010, pelo menos até 2000, esses ajustes não estão dando mais conta, não são mais capazes de responder a uma parte grande do que nós temos de observação. E eu não estou chamando a atenção disso só do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da pesquisa. O que eu quero dizer com isso é que o fato das nossas teorias não serem capazes de responder a esse problema está associado a um fato de outra natureza, é que as nossas propostas de solução política, que são baseadas nessas teorias, também não estão sendo capazes mais de enfrentar um problema, e, eu insisto, não serão capazes de enfrentar esse problema no futuro, porque uma variável de ajuste importante, crescimento, está se tornando inviável no longo prazo. No curto prazo, você, mais uma vez, pode sempre crescer, se quiser. Nós temos exemplos disso no Brasil? Sim, nós temos vários exemplos no Brasil. Por exemplo, nós temos hoje séries de desigualdade de longo prazo que mudaram o nosso entendimento da relação existente entre crescimento e desigualdade.
existe uma concepção essencial, fundamental, aí, implícita em algumas teorias, de que o crescimento, especialmente o crescimento acelerado, estaria necessariamente associado a um aumento da desigualdade. Em geral, o tipo de resposta para isso é uma teoria do tipo corrida entre educação e tecnologia. Você tem um crescimento acelerado, tem maior demanda por mão de obra qualificada, isso dispara os preços dos trabalhadores mais qualificados e, consequentemente, faz a desigualdade subir. As nossas séries de longo prazo dão uma visão diferente disso. O período mais longo e de maior queda da desigualdade na história brasileira foi também o período mais longo e de maior crescimento da economia brasileira, que é o período que vai do Vargas até o Juscelino Kubitschek, até a ditadura. Bom, nos últimos 4 anos, eu e várias outras pessoas coletaram uma quantidade muito grande de dados históricos e de vários tipos, e isso também permite repensar algumas coisas que a gente acreditava, mais uma vez, sobre o que acontecia nessa relação da corrida entre educação e tecnologia, que era, até recentemente, uma teoria dominante, hegemônica, na explicação da dinâmica da desigualdade. E, por exemplo, no caso brasileiro, a gente já tem informação que, bom, é um fato conhecido, né, que a desigualdade brasileira subiu muito entre os anos 60 e 70, a gente tinha essa informação a partir dos censos. A teoria usada para explicar isso era uma teoria de corrida entre educação e tecnologia. O crescimento superacelerado da economia ao longo dos anos 60, final dos anos 60 e no começo dos anos 70, aumentou brutalmente a demanda por mão de obra qualificada e, portanto, aumentou a desigualdade como consequência, resposta ao aumento de salários. Bom, a informação histórica que a gente tem é que a maior parte do crescimento da desigualdade nos anos 60 aconteceu antes da fase de crescimento. Aconteceu, na verdade, numa fase de recessão e estagnação da economia. O que sugere que os determinantes políticos, que foram mostrados aqui, foram, nesse período, mais importantes ainda. Além disso, os dados mais detalhados que a gente consegue coletar agora mostram que o crescimento da desigualdade no Brasil ocorreu em áreas onde a industrialização não era predominante. Ocorreu, por exemplo, no Nordeste do Brasil, que tinha pouca industrialização no final dos anos 60, foi ter industrialização mais séria, muito mais no começo dos anos 70. Então, isso nos faz cada vez mais colocar os dados novos colocam cada vez mais as teorias antigas em xeque, e isso eu estou dando apenas alguns exemplos dessa incomensurabilidade. O primeiro caso é um trabalho, as séries históricas de longo prazo, é um trabalho que eu tive o prazer de acompanhar com o Pedro Herculano, que é o meu colega de IPEA, e esse segundo é um prazer que eu estou tendo agora de acompanhar, que é um trabalho do Rogério Barbosa, que alguns de vocês aqui conhecem de perto, que também é outra pessoa que eu acompanho com bastante atenção. Esses dados todos, por exemplo, eles dão uma resposta ao que nós chamamos, classicamente, a controvérsia dos 70, a controvérsia dos anos 70 sobre qual foi o papel da ditadura no aumento da desigualdade. E eu ressalto isso porque o SEBRAP teve um papel muito importante na controvérsia dos 70. O SEBRAP, na verdade, ele permitiu a organização e a discussão desse assunto. Foi aqui o ninho onde isso tudo onde a controvérsia de 70 foi iniciada, cujas implicações políticas foram bastante importantes para o desenho das políticas posteriores que a professora Marta acabou de mencionar. Primeiro, deu bastante destaque ao fato do Brasil ter se tornado um país, já era muito desigual, mas se tornou ainda mais desigual. Segundo, deu bastante destaque ao fato disso aparentemente estar relacionado a condições políticas. Havia um debate, evidentemente, que era o objeto da controvérsia, se isso não era mero resultado do crescimento acelerado ou se isso, de fato, era resultado de condições políticas. Hoje, a resposta que a gente tem para dar com os dados melhores é que, de fato, uma teoria política da desigualdade tende a explicar muito melhor o que aconteceu, do que as teorias mais voltadas para a ideia de corrida entre educação e tecnologia. Os novos dados que nós temos disponíveis também mudam o nosso entendimento recente, não só a questão histórica, mas também mudam o nosso entendimento sobre períodos recentes. Eles mudaram, por exemplo, o que nós sabíamos sobre o nível, o comportamento e o peso de cada tipo de renda na desigualdade total nos anos 2000. Mostrando, por exemplo, ao contrário do que tradicionalmente nós acreditávamos, eu me incluo, mostrando que os rendimentos de capital têm uma importância bem maior na desigualdade total do que os dados
anteriores sugeriam. E, portanto, as causas da desigualdade são diferentes, porque, obviamente, o que determina a desigualdade na distribuição de capital é diferente do que determina a desigualdade salarial. Nesse caso, esses dados novos são também resultado de um trabalho feito com o Fábio Castro, que é outro colega que eu acompanho bastante de perto. Mais ainda, a gente tem novos dados de melhor qualidade que nos permitem olhar para o passado como uma forma de especular sobre o futuro. Por exemplo, os detalhamentos educacionais que existem no censo demográfico, que agora está sendo ameaçado pelas políticas de contenção e austeridade, mas detalhamentos de informação educacional que existem no censo demográfico nos permitem fazer simulações do que teria acontecido se o Brasil tivesse feito reformas educacionais fantásticas na época do Juscelino Kubitschek, nos anos 50, ou durante a ditadura, ou se tivesse feito reformas fantásticas no Plano Real, ou mesmo reformas fantásticas na época da aprovação da Constituição, tão fantásticas que todo mundo teria acesso, por exemplo, ao ensino médio e garantia de conclusão do ensino médio, ou até mesmo tão fantásticas que o Brasil fosse capaz de fazer uma coisa que pode ser considerada, no momento atual, completamente irrealista, que seria todo mundo ter nível superior, por exemplo, com título de medicina, ou todo mundo ter doutorado no país, toda a força de trabalho ter doutorado no país. A gente consegue simular o que aconteceria com os níveis de desigualdade e pobreza, e a resposta, graças a esses dados novos do censo, que são mais detalhados, nos permite dizer que, mesmo sob circunstâncias beirando o fantástico, a queda na desigualdade brasileira seria muito limitada, o que nos responde que há limites claros sobre aquilo que é possível se fazer, por exemplo, com educação. Esses mesmos detalhamentos educacionais do censo permitem identificar em que pontos estão a maior parte das desigualdades salariais entre homens e mulheres. E eles nos dão uma resposta importante. Eles nos dão a resposta de que a maior parte das desigualdades salariais entre homens e mulheres, por exemplo, se concentra no topo da distribuição. E isso tem implicações importantes para o desenho de políticas. Isso significa, por exemplo, que se nós reduzirmos a desigualdade salarial entre homens e mulheres, aproximando as mulheres dos homens, a consequência disso é que nós vamos aumentar a desigualdade total. Ou seja, nós seríamos capazes de reduzir a diferença entre homens e mulheres, mas a desigualdade total na sociedade seria aumentada, e a razão para isso é mais ou menos óbvia, né? Você teria que transformar as mulheres que não são ricas em ricas. Ao fazer isso, você vai produzir mais desigualdade total. Resultados da Juliana Galvão, mais uma colega que eu acompanho. Fundamentalmente, o argumento da Juliana, que eu obviamente endosso, é de que uma parte gigantesca da desigualdade entre homens e mulheres é causada por telhados de vidro, do qual as mulheres têm barreiras que não são aparentes, não são evidentes, que elas têm dificuldade de ultrapassar, e evidentemente, isso causa diferencial salarial. E, mais uma vez, se esse diferencial salarial for suprimido, se essas barreiras do telhado de vidro for suprimido, a desigualdade total tenderia a subir. Nós temos ainda... essas informações nos permitem também dizer que a gente tem uma persistência muito grande de diferenciais salariais, basicamente, entre grupos raciais. Nós temos desigualdades raciais muito estáveis e que não conseguem ser explicadas por coisas relacionadas aos processos de produção. Nós temos desigualdades salariais raciais persistentes que não têm relação clara, ou pelo menos, na minha opinião, talvez nenhuma, mas, enfim, nenhuma é uma palavra pesada, não tem relação forte com o processo de produção. Mas mais importante do que isso, e esse é o trabalho do Emerson Rocha, que eu também acompanho, e que mostra basicamente que uma coisa importante do ponto de vista teórico, mas também importante para o desenho de políticas, é que os determinantes da desigualdade não são estáveis ao longo da distribuição, ou seja, o que causa diferencial salarial entre negros e brancos pobres não é a mesma coisa que causa diferencial salarial entre negros e brancos ricos, e que, portanto, a gente precisa de políticas de combate à desigualdade racial que sejam diferenciadas por classe. Existe uma interação intrínseca entre classe e raça, nesse caso, e que o Emerson mostra muito bem. Outro resultado bastante importante do Emerson é que, mesmo uma equiparação educacional radical, mesmo que você desse os mesmos níveis educacionais para brancos, os mesmos níveis educacionais dos brancos para os negros, a desigualdade, o diferencial salarial não cairia 15%, o que
convenhamos, nós estamos fazendo uma grande mudança de natureza educacional e, mesmo assim, a gente não seria capaz de causar uma grande mudança do diferencial racial. Ou seja, há coisas mais importantes, há coisas muito importantes para serem mais bem explicadas, analisadas e mais bem explicadas e, consequentemente, serem objeto de políticas, do que simplesmente os diferenciais educacionais causando diferenciais salariais entre negros e brancos. E, finalmente, dados sobre o uso do tempo das PNADs recentes, que foram analisadas por uma outra pessoa que eu acompanho, que é a Luana Pinheiro. Como vocês podem notar, eu estou sempre muito bem acompanhado, né? Mas esses dados recentes mostram que existe um padrão bastante diferenciado no uso do tempo entre os homens e as mulheres, e que esses padrões diferenciados no uso do tempo determinam uma segregação, não uma divisão equalitária do trabalho, mas existe uma segregação dos tipos de trabalho, onde, obviamente, a carga de trabalho doméstico das mulheres é muito superior à carga dos homens. Isso em si não é uma novidade, a novidade está na capacidade de mensurar isso, né, obviamente, e analisar como isso pode estar afetando outras coisas. E isso nos permite entender uma coisa bastante importante, é que, potencialmente, uma parte grande do diferencial salarial entre homens e mulheres é resultado desse diferencial de carga de trabalho não pago. Ou seja, os diferenciais no trabalho pago potencialmente têm relação com as cargas de trabalho não pago. E isso significa que as nossas políticas de redução de desigualdade salarial entre homens e mulheres têm que levar em consideração a importância grande que o trabalho não pago tem na construção desse diferencial. E eu não preciso dizer aqui que, basicamente, quase nenhuma das nossas propostas de construção de sociedade leva isso a sério, leva isso em consideração. Leva em consideração nossas políticas, por exemplo, nossa política macroeconômica, nossa legislação trabalhista, nossas reformas trabalhistas, nossa política previdenciária, praticamente nada leva em conta que, para você reduzir os diferenciais salariais entre homens e mulheres, você tem que afetar a distribuição de trabalho pago e não pago. Eu não quero e eu nem preciso me estender em mais exemplos que estão ao meu alcance. Eu só queria lembrar que existem vários, eu citei pessoas que, obviamente, trabalham com quem eu trabalhei, mas eu quero dizer que existe uma série de outros exemplos que são ou mais, ou pelo menos igualmente importantes do que eu acabei de mencionar. O meu objetivo aqui, na verdade, é tão somente mostrar que as nossas respostas sobre a desigualdade já mudaram na última década, nossas respostas sobre aquilo que nós sabemos sobre desigualdade, sabemos sobre a desigualdade, já mudaram na última década. Eu acredito seriamente que vão mudar mais ainda, ou seja, eu acredito que isso que nós sabemos também vai ser talvez superado no limite razoavelmente curto de tempo. E não só aquilo que nós sabíamos sobre desigualdade, nossas respostas sobre as causas da desigualdade mudaram, como o grande desafio que vai ser imposto pelos limites de crescimento começa a exigir que já está na hora de mudar não só as nossas respostas, como também as nossas perguntas. Muito obrigado. E agora eu convido a todos os palestrantes para a nossa conversa. Bem, muito obrigada. Nós tivemos 3 brilhantes e provocativas apresentações sobre um tema que, dentro do debate que está sendo proposto aqui acerca da democracia, eu acho que ficou muito claro a importância que temos que discutir essa interface, essa conexão entre desigualdade e democracia, né? Tivemos uma perspectiva internacional, histórica, que eu acho que nos ajuda a pensar um pouco o lugar do Brasil na configuração dessa desigualdade, chamando a atenção principalmente para os atores econômicos e a relação desses atores com o Estado, né? Essas tomadas de decisões e como que precisamos entender, né, o cenário brasileiro num contexto maior e observar analiticamente a maneira como que as decisões são tomadas dentro de escolhas e projetos políticos, mas também, ao mesmo tempo, pensando já na apresentação da professora Marta, existe um limite programático muito significativo nessa discussão entre democracia e desigualdade. A abordagem da professora Marta em relação à questão da distinção PSDB e PT é bastante interessante, e
me chamou a atenção a questão da perda dos pobres em contextos de crise econômica, que, embora eles percam menos, Marta, acho que tem uma dimensão de que a perda do pobre ela compromete mais a condição de sobrevivência desse grupo, né? Acho também importante que pensar, né, a fala do Marcelo traz a perspectiva dos marcadores sociais de gênero e raça, né, e a questão redistributiva, considerando a importância desses marcadores, né. Eu esqueci de avisar. Desculpa, eu vou me interromper a minha própria fala. A gente vai aceitar as perguntas por escrito. Eu vou fazer alguns comentários aqui. Desculpa, eu esqueci de falar no começo da minha fala. Então, quem quiser se manifestar, por favor, fazer questões para a mesa, envie as perguntas por escrito, que a gente vai passar aqui. Desculpa. Então, voltando aqui, Marcelo, acho que você traz uma questão muito instigante e um pouco... E quando você fala dessa questão da obsolescência do tema da desigualdade, eu acho isso muito provocativo para a nossa reflexão, né? Então, acho que uma questão que eu acho que a gente tem aqui, a partir das 3 apresentações, que refletir muito, né, tanto no panorama mais internacional, como na questão do Estado e do governo, no caso brasileiro, né, políticas de Estado e programáticas de governo, né, repensar quais seriam as perguntas desafiadoras para a desigualdade nos próximos anos, décadas, não sei. Né? Acho que esse é um ponto bem importante. Né? Então, eu tenho aqui algumas questões já para passar para vocês. Uma para a professora Marta, na chave PSDB-PT, como avalia que a derrubada da inflação e sua manutenção em índices baixos contribui para reduzir a desigualdade? E se isso possibilitou ao governo do PT ampliar políticas sociais, especialmente o aumento do salário mínimo? Houve continuação ou ruptura desses processos? Pensando em termos de representatividade, possuímos no Congresso majoritariamente masculino, branco e rico. A reversão da desigualdade no Brasil passa por mudar o perfil dos representantes com cotas e outras medidas de inclusão representativa? Ou deveríamos estar empreendendo os esforços para pensarmos além do governo representativo e da democracia liberal? Essa pergunta está para a mesa. Vamos começar e vamos continuar recolhendo questões. Quem quiser, as perguntas estão para vocês. Podemos seguir a ordem? Ou... Então, vou começar depois. Did you get it? Ok. O primeiro ponto é em que medida que os governos do PT foram parecidos com os governos do PT, ou se há ruptura ou continuidade. Bom, isso, na verdade, é resultado de um estudo abrangente que nós fizemos. Foi um livro organizado por mim, pelo Eduardo Marques, um colega, o Carlos Aurélio Faria, colega de Minas, e mais um grupo grande de pesquisadores que examinaram a trajetória das políticas da Constituinte para cá. E uma das conclusões do livro é que se nós olhamos para a arena eleitoral, como PT e PSDB estavam competindo por eleitores, obviamente, na lei eleitoral, eles destacavam as suas diferenças. Mas, se a gente olhar o legado dos governos, né, a despeito dessas diferenças programáticas, que de fato existem, as estratégias de mudança das políticas, e obviamente tem uma questão de timing aqui, o primeiro governo que teve autoridade política durável no Brasil, pós-Constituição de 88, foi o governo do PSDB, e, portanto, foram os governos do PSDB, e, portanto, deram os primeiros passos na construção dos sistemas que a Constituinte estava anunciando que deveriam ser montados, né? E foi sucedido pelo
PT. Então, quando você olha essa sequência e olha os resultados efetivos em termos de desenho de política, né, não há rupturas paradigmáticas. As rupturas paradigmáticas são mais importantes na Constituinte do que na sucessão dos governos. Em termos de... O PT, no governo, não reviu os pilares básicos do SUS, não reviu o modelo nacional de política de educação, não reviu o modelo de tributação, não reviu as políticas de interação entre setor público e setor privado que foram montadas sob o PSDB e herdadas do regime militar, não tirou o setor privado de dentro do SUS, não tirou o setor privado de dentro da saúde, não mudou a política tributária em termos de pilares básicos. É claro que tem mudanças importantes, em termos de adensamento, de escala, de diversificação, mas não há rupturas paradigmáticas, no sentido de que os parâmetros básicos das políticas não são mudados. Então, as mudanças são endógenas. Né? O PT basicamente criou novas camadas de legislação que adensa, expande, universaliza, né? Ou, basicamente, emulou a estrutura, o modelo do SUS para as políticas que necessitavam de uma coordenação nacional. É esse, basicamente, o argumento. É claro que tem rupturas em termos de estratégia, mas essas rupturas não são basicamente paradigmáticas. Ele não montou um novo sistema, nem mesmo do ponto de vista das estratégias de tributação. Né? Então, esse é basicamente o argumento. Segunda pergunta, se eu estou falando dessas políticas, que são as políticas que estruturaram a proteção social, e eu olho o comportamento do parlamento em relação à aprovação dessas políticas, não posso dizer que o parlamento não foi representativo, que ele não estava expressando as preferências majoritárias do eleitorado em relação a essas dimensões. Se eu olho o comportamento do parlamento e se eu olho o que as pesquisas de opinião dizem, elas apontam na mesma direção. Então, essa ideia de que, amplamente difundida, de que o parlamento se descolou das preferências da população, ela pode ser verdade para muitas coisas, não para essa. Agora, se a gente olha para a representação de setores específicos da população, a representação das mulheres, a representação dos não brancos, realmente tem gaps importantes, e isso se reflete também nas políticas. As áreas de política em que tanto o PT quanto o PSDB menos avançaram em termos de legislação e construíram basicamente estratégias de visibilidade institucional, né, em que tem muita agitação, muito discurso e pouca política de fato, né, foram essas áreas. Mas, de novo, o parlamento está expressando uma transmissão de preferências via voto que o eleitorado passa para ela. Não tem nenhuma novidade disso. Né? O que nós não podemos esperar é que um parlamento que é composto basicamente por homens brancos faça políticas orientadas aos segmentos que não estão representados lá por decisão do eleitor. Porque esta representação ela é a expressão da manifestação livre do eleitorado e no eleitorado. Então, você não pode dizer que não tem representatividade isso. Tá? É só esse o argumento. Would you like to? No. Not in Brazil. Yeah. So, can you hear me? Yes. So, I think there is an implicit question about whether democracy or representation, or democratic representation to be more precise, can still help as the last line of defense in the fight against growing inequalities, or there's a line of thought that would say, well, no, democratic representation is failing, and this is a concern, and I think there is evidence around the globe, maybe not in Brazil, that this is a valid concern, but I wouldn't go
too far to declare democracy incapable of correcting some of the inequalities. Beyond that, let me just make 3 very quick points. One is we have to be careful not to look for the feasibility of all solutions to new problems. So the nature of some of the inequalities that we're confronting is new, and they have their own dynamics, and it's not obvious that the doubling down on past responses to previous inequalities is the best way to go. Here I'm speaking in particular about the link between new technologies, labor earnings, and the implications for the overall distribution of earnings. Tocqueville, thinking about the French Revolution, famously said that when the old elites were thinking about how to preserve the old world, the new one had already been born. So I sometimes think that with this obsession with technology and the call for alarms in terms of the robotization is going to create an army of the poor again, and it's going to be a disaster. We keep forgetting that these technological changes have happened before, and oftentimes they create new opportunities, both in the economic and in the political arena, that need to be explored and exploited. And the second point I wanted to make is that oftentimes the rich also dislike inequality. Now, this may be inconsistent with many of the graphs that I presented, but inequality at times have very unpleasant externalities for the interests and preferences of the upper income groups. And it is under those circumstances that you can see some coalitions forging inside democratic institutions to curb them down. So to the extent that this happens, I do not see why democratic institutions are going to be sort of perpetually ineffective in curbing down inequalities. Thank you. Quando se fala de usar a democracia para resolver o problema da desigualdade, está se falando de um tipo específico de democracia. Tipo de democracia liberal, ou se você preferir outra linguagem, democracia burguesa, no qual a lógica básica, fundamental de raciocínio é a seguinte: você educa a sua população, ela se torna mais capaz, por razões de mérito, de obter mais recursos. Então, você inicia uma distribuição inicial de oportunidades nesse sentido, você remove as travas de outras oportunidades, remove privilégios, etc. Você faz sua economia crescer, permite uma organização dos trabalhadores, vamos chamar isso de sindicatos, mas pode ser outro tipo de organização, e no crescimento dessa economia, no jogo democrático, você permite uma redistribuição. Tá? É essa que é a concepção geral de quando as pessoas associam democracia e redução de liberdade. Existem alternativas. Você pode ter uma democracia que se instala, desapropria os meios de produção e produz desigualdade assim. É uma outra resposta, igualmente democrática. Você pode até precisar da força para impor isso, mas a lógica por trás é que a decisão global dos soviéticos, por exemplo, vai ser de fazer essa redistribuição. São várias maneiras de pensar o problema diferente. O que eu estou insistindo é que o nosso argumento central de que nós vamos educar uma população e redistribuir os ganhos do crescimento por meio de organização dos setores de trabalho e também por um conjunto de políticas sociais de concessão por causa das preocupações sobre estabilidade política, etc., isso potencialmente será comprometido, ou seja, será cada vez mais difícil para a democracia administrar a desigualdade num contexto de escassez de recursos. A democracia administra bem a desigualdade quando os recursos não são extremamente escassos. Ela administra bem a desigualdade quando a economia está em crescimento. Ela administra muito mal a desigualdade quando a economia está em recessão. E não é por surpresa alguma que, basicamente, nenhum grande decréscimo de desigualdade na história conhecida se deu sobre estabilidade democrática. As grandes quedas de desigualdade todas se deram, na expressão do Scheidel, quando cavalgam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Temos mais questões, perguntas? Okay. Bem, então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, agradecer a Marta, o Pablo, o Marcelo por essas brilhantes apresentações, e retomamos às 14 horas, após o intervalo para o almoço. Muito obrigada.